juntado e só vai ser juntado posteriormente quando a resposta for atendida. Então existem ainda partes do inquérito que não estão nessas 13 mil folhas. As medidas sigilosas não estão aí dentro. E outras podem ter outros documentos que também não estejam ou não? Vão ter, porque o Ministério Público vai pedir diligências em relação a algumas situações e isso vai ter que ser acrescentado no momento posterior. O que é que eu vi aqui naquelas informações entre Prefeitura, Ministério Público, etc., a tal da licença de operação, que não tinha junto, efetivamente, isso é responsabilidade da Prefeitura, mas o que é isso? Isso tem a ver com a área ambiental, tem várias nomenclaturas em várias... Uma das questões que nós questionamos muito no curso de inquérito, e quando a gente atuou em relação à atuação da Prefeitura, a gente avaliou e, com base nos documentos que nós recebemos, nós verificamos algumas questões. Todos os funcionários da Prefeitura, fiscais que iam à delegacia dar depoimento, explicar como é que era o funcionamento da sua secretaria, qual é que eram as suas atribuições, as suas competências, eles nos diziam algumas coisas. E comprovaram também aquela questão do chamado alvará de localização. Vou começar pelo alvará de localização para chegar nessa questão da licença de operação. Aí, quando chegou a pessoa que emitiu o alvará de localização, que na verdade permitiu o funcionamento legal do estabelecimento, que já funcionava desde o ano anterior, já funcionava mais ou menos 7 meses, ou 9 meses, para ser mais exato, do momento em que foi concedido esse alvará de localização, funcionando ilegalmente. Nesse momento em que ele foi deferido, existe um decreto municipal, que é o decreto 32 de 2006. Esse decreto, ele faz um regramento de quais são os documentos necessários. Dentre os documentos, a licença de operação, que é ambiental, e a questão da licença dos bombeiros, do alvará de prevenção de incêndio, estudo do impacto ambiental, enfim, são 5 documentos básicos. E essa licença de operação, ela havia expirado o prazo no final do mês de janeiro. Então, quem concedeu o alvará de localização disse que estava somente cumprindo o que rezava o tal decreto 32. Só que no momento em que a pessoa se apegou fielmente à letra fria da lei para dizer, olha, eu só cumpri o que a lei determinava, nós verificamos que havia uma falha, porque a tal licença de operação, obviamente, ela estava vencida e ela era um requisito imprescindível para a concessão do alvará de localização, que passou a permitir o funcionamento lícito do estabelecimento. Por isso que nós entendemos que esta falha concorreu para o resultado, inclusive. Então essa licença de operação, ela é da área ambiental. É um daqueles 5 itens, né, que é a questão do incêndio dos bombeiros, a questão ambiental, sanitária. Seria essa, a questão sanitária, tem mais 2 que eu não... O laudo da questão acústica, que tem que ser feito por um engenheiro da acústico, e o estudo de impacto de vizinhança. Tá, e aí a gente tem aqui uma relação de... um número grande de pessoas que vocês fizeram que enfim, indiciaram, né, por homicídio doloso. Foram quantas pessoas no total, exatamente? No indiciamento foram indiciadas 28 pessoas, né? Por homicídio doloso, 9 pessoas. Mas 28 pessoas foram apontados, né? Dessas 28... todas são uma parte dos bombeiros, da prefeitura e dos sócios e proprietários, né? E os músicos também. E os músicos, é isso. As consequências políticas para o prefeito e para as outras pessoas da prefeitura, elas são aqui inquestionáveis. Mas nós não tivemos nem sequer chamado para ser escutado as pessoas que fizeram o inquérito civil, a ação civil pública e o promotor, que inclusive prorrogou a validade, permitiu a boate funcionar sem a licença de operação. Ninguém que fotografou, que esteve visitando a KISS, né, pessoalmente, que olhou os documentos, foi sequer ouvido. Porque, em tese, a polícia não tem competência para fazer isso, por prerrogativa de função, é isso, né? Pois é, mas... O Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público tem uma prerrogativa específica que somente internamente eles podem ser analisados, as condutas deles. Ele não poderia ser chamado ninguém como testemunha, como informante, para trazer informações? Na verdade, nós chegamos a pensar em fazer isso num primeiro momento, mas o promotor estava em férias, né? Aí nós não conseguimos. E naquele meio tempo, um dos advogados de um dos investigados representou, né, junto ao Conselho Superior do Ministério Público, eu acho,
com relação a isso. Aí, a partir daquele momento, nós praticamente achamos que nem cabia mais que a gente chamasse, nem para prestar esclarecimento. Então, isso está, conforme a lei do Ministério Público, ao encargo do Ministério Público. Só eles têm atribuição para investigar essa questão. Então, essa questão relativa a esse... Para investigar o prefeito. Deixa eu terminar. Essa questão relativa ao inquérito civil e ao TAC, isso desborda totalmente da atribuição da Polícia Judiciária. Com relação ao prefeito, é um pouco diferente. O prefeito tem prerrogativa de função no tribunal. Tanto que nós ouvimos o prefeito prestou esclarecimento e nós não indiciamos o prefeito. Nós fizemos um apontamento de que poderia haver, sim, uma conduta omissiva ou negligente por parte do prefeito que teria concorrido para esse resultado. Mais do que isso, existe também entendimento nos tribunais superiores no sentido de que nós poderíamos até indiciar o prefeito. Mas existe dissídio doutrinário e jurisprudencial quanto a isso. Então são situações diferentes na nossa ótica do Ministério Público e do prefeito. Mas o prefeito ficou lá 5 horas, não foi? Depoimento, prestando esclarecimentos, informando para o inquérito, a investigação. Ninguém do Ministério Público, que foi o motivo de toda a reforma, o motivo da espuma, que segundo tudo leva a crer, foi a causa. O motivo de todas as reformas foi o Ministério Público, foi a ação civil pública, foi o inquérito civil do Ministério Público. O Ministério Público teve lá técnicos lá dentro, analisou os projetos, fotografou inclusive com as espumas lá dentro. E ninguém do Ministério Público foi escutado. Eu gostaria de poder emitir uma opinião sobre isso, mas eu realmente não posso, porque eu não tenho atribuição para isso, entendeu? Nós chegamos a pensar, eu vou repetir o que eu disse, chegamos a pensar em convidar o promotor para prestar esclarecimento, mas no momento que isso estava com o Conselho Superior do Ministério Público e a lei diz que nós não temos atribuição para isso, nós descartamos isso é com o Ministério Público e todos os funcionários. Todas as questões relativas a esse inquérito civil e a esse TAC. A gente gostaria de ter esclarecido todos os fatos. Os funcionários do Ministério Público? Nós gostaríamos de ter esclarecido todos os fatos relativos a esse inquérito, mas nós temos impedimentos legais. Não só os funcionários. Todas as questões relativas ao inquérito civil e ao TAC, elas desbordam da atribuição da Polícia Judiciária. Eu realmente gostaria de ter podido esclarecer isso. Mas isso não é com a gente. Essa cobrança não deve ser feita para mim. Essa cobrança deve ser feita ao Ministério Público. Mas eu não estou fazendo uma cobrança, eu estou fazendo uma pergunta, porque não há também... eu posso responder é pertinente a questão. No momento... Para poder entender. Eu acho que ela tem que ser muito mais aberta, porque... Desculpa, Leonardo, eu não estou convencido de que num inquérito de 55 dias, onde a causa de qualquer reforma que levou a isso aqui foi o promotor, a ação civil pública, o inquérito civil... E ninguém que fez o inquérito civil, a ação civil, e que assinou o TAC, e que mandou os seus funcionários lá se fotografar, ninguém foi chamado. Eu não estou falando da competência de indiciar o promotor, de investigar o promotor. Eu estou falando de chamar a estrutura pública toda, inclusive do Ministério Público, e eventuais terceirizados que tenham sido chamados para ajudar o Ministério Público, para esclarecer. Né? Porque, eu vou repetir, se a espuma está lá e ela é a causa, ela está lá por causa deste movimento dentro do Ministério Público, por várias pessoas, não só por causa de um promotor. Esta a questão. E depois eu vou chegar no final. A sua pergunta é extremamente pertinente. E aí eu vou dizer, justamente no momento em que nós, como o promotor não estava na cidade, quando nós queríamos ouvi-lo, e quando nós fomos, o advogado do Kiko, ele entrou com essa representação diretamente lá em cima. E aí, obviamente, aquilo ganhou uma representatividade, ou seja, foi gerado um expediente, um procedimento. E aí, naquela questão, fugiu da nossa alçada chamar o promotor para prestar um esclarecimento, ou até para ser ouvido como testemunha, porque daqui a pouco, nós chamando ele como testemunha, nós íamos criar uma questão que poderia parecer que nós estávamos tentando apontar alguma questão em relação a colaborar com o raciocínio. Eu poderia dizer o seguinte, uma das linhas da investigação, da responsabilidade, ficou bloqueada por um impedimento legal do Ministério Público poder ser investigado pela polícia sob a sua responsabilidade. O promotor ou o Ministério Público? Porque nós estamos investigando o Ministério Público, nem necessariamente somente o promotor. E se vocês pensarem em chamar ele, não há vedação legal, vocês não vão pensar em fazer alguma coisa ilegal. Vamos combinar, Leonardo. Porque ele estava de férias, e aí não foi escutado, e aí todos os outros servidores estavam de férias, e aí...
não é uma... Não, na verdade, se o promotor ele apresenta ao Ministério Público, ele é o Ministério Público. E realmente foi por isso. No primeiro momento nós pensamos em chamá-lo, até de maneira informal, para prestar esclarecimentos, para nos informar o que tinha ocorrido. E ele não estava. E no momento que o promotor retornou, já havia essa representação. E, como eu disse, desborda da atividade da Polícia Judiciária. Essa questão não é uma questão a ser tratada com a gente. Mas a representação em nenhum momento impede que o promotor seja chamado em inquérito civil para trazer informações. Só a título de informação já tem aprovado o requerimento, né? Para que o Ministério Público compareça. Não, mas aqui a questão é do inquérito civil, né? O inquérito não consta nenhuma informação. O inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao fato que gerou todas as reformas. O inquérito civil está todo dentro do nosso inquérito. Perdão, eu me expressei mal. O inquérito da Polícia Civil consta os documentos, consta a assinatura de profissionais, de servidores públicos, e esses não foram escutados. Os geradores da reforma que gerou este acidente não foram escutados da Polícia Civil. Isso é um fato, né? Não está errado, né? Não está errado, eu vou repetir a mesma coisa que eu disse desde o início. Esse inquérito civil está, as cópias estão dentro do inquérito policial, né? Só que isso desborda da atividade da Polícia Judiciária. Nós não temos atribuição para elucidar esse fato. Mas nem os profissionais, por exemplo, os engenheiros que participaram do TAC, foram ouvidos? Foram ouvidos. Os servidores, o que foi lá fotografar, não foi, fizeram um laudo interno, avaliação interna, não. Eu vou lhe dizer ele assim, também está na lei orgânica do Ministério Público, o servidor? Não, a prerrogativa do promotor, né? Do promotor. Servidor, não foi ouvido o servidor, não foi ouvido ninguém do Ministério Público. Só até a título, deputado Nelson, existe aqui, na própria casa, uma discussão, que é uma discussão muito, que é entre os delegados e os promotores, quanto à investigação de processos que eles estão avalando a eles, os promotores, o direito de fazer em detrimento dos delegados. Isso é uma questão que está sendo discutida aqui, e qualquer dia desse nós vamos votar isso. E que eu acho que muitas vezes eles extrapolam muito, de fato, o dever dele constitucional, no meu entender. E que isso é uma coisa mal resolvida. Eu só gostaria assim, de deixar claro que não há anuência, nem concordância, nem conivência nossa com isso. Essa é a interpretação que nós temos, de que nós não temos atribuição para investigar o Ministério Público. Então isso está sendo investigado por quem é de direito. Isso deve ser cobrado de quem é de direito, que é do próprio Ministério Público. Eu não posso, como se diz, me meter de pato a ganso. Eu sou um delegado de polícia, eu não tenho atribuição de investigar o Ministério Público, o Judiciário. Me parece, deputado Paulo Mendes, permite contribuir com... Acho que é absolutamente pertinente a questão que o deputado Marquesã está levantando. A investigação da Polícia Civil está concluída. Agora, isso não significa dizer que o processo de investigação como um todo está concluído, porque agora entra a parte e a responsabilidade do Ministério Público, que naquilo que lhe diz respeito, certamente fará as suas devidas investigações, esperamos, onde estes episódios e essas questões relativas a esse TAC poderão ser esclarecidas. Eu mesmo lá na delegacia levantei naquela oportunidade um estranhamento em relação a esse TAC, qual seja... Para eu entender, existe um procedimento nesse momento de investigação sobre a conduta do Ministério Público em algum local? Existe essa investigação? Vamos pegar pelas notícias dos jornais, que é o que nós temos, tá? O advogado ou o proprietário, não sei nome de quem, entrou com uma representação no Conselho Superior. O Procurador-Geral, de imediato, liminarmente, decidiu, baixou uma nota defendendo e dizendo que os processos, procedimentos e atos do promotor fulano de tal estavam absolutamente adequados. Então não foi aberto de e vamos combinar aqui também, legal, Marcelo. Vocês pensaram em ouvi-lo. Os servidores do Ministério Público, vocês não tinham nem impedimento legal em ouvi-lo. Vocês tomaram uma decisão, dentro da investigação, de não investigar os atos dos servidores do Ministério Público. Foi uma decisão de linha investigativa. Isto nós não vamos trazer para dentro do inquérito da Polícia Civil. Foi uma decisão.
Não foi nesse sentido. Tanto que se vocês forem ver, isso até foi noticiado na imprensa. Quando perguntaram do TAC, foi a primeira coisa que eu disse. Estamos aguardando o promotor voltar para que seja ouvido e seja esclarecido. Nesse meio tempo, foi exatamente dessa maneira. Nesse meio tempo, houve a representação do advogado e nós entendemos que isso tudo está dentro do contexto. Nós não deixamos de investigar por negligência. Nós deixamos de investigar porque nós não temos atribuição. Esse foi o nosso entendimento. E esperamos realmente que o Ministério Público o faça. Tá bom. Então ele voltou das férias, vocês mudaram o entendimento. É isso que me passa. Ele voltou das férias, passaram a entender, então, que agora, a partir dele ter voltado das férias, eu não tenho mais atribuição. Eu só vou eu só estou falando, insistindo, porque realmente para mim não ficou claro. Eu vou seguir adiante, mas... Permite só para não perder o raciocínio. Esse, digamos, promotor ou integrante do Ministério Público que supostamente teria que ter sido investigado sobre o TAC por alguém e servidores, participa da análise da denúncia ou não? Não participou. Não são promotores, são outros promotores. Delegado Sandro, desculpa, mas o senhor não pode dizer que dentro do Ministério Público ele não está participando. Porque dentro da Brigada Militar, o brigadiano que esteve lá analisando a boate está participando do inquérito militar. Só quero entender se... Não é verdade, delegado? Ele participou do TAC, vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu só queria deixar claro assim, ó, nós não estamos aqui para fazer a defesa do Ministério Público. Entendeu? Isso, né? Não é isso, não é essa questão. Não, eu quero entender, quem participou do TAC participou da denúncia? Formalmente não, vai responder. Eu não posso dizer se informalmente, agora formalmente não. E um detalhe a mais, eu vou dizer até de uma situação que eu vivenciei ontem à noite. Eu tive um debate ontem na RBS TV, na TV Com, caloroso com o promotor, porque eu ponderei lá que eu entendia que a denúncia era tímida, ou seja, que a convicção que nós tínhamos em apontar omissões de agentes públicos, isso não foi retratado na denúncia. Não houve a reprise daqueles mesmos fatos na denúncia. Se entendeu por ou arquivar algumas coisas, ou pedir diligências em outras, enfim. E se a gente for ver, na verdade ficou apenas as 4 pessoas que estavam presas, 2 pessoas por falso testemunho e 2 pessoas por fraude processual. E aí houve um debate acalorado, enfim. Estou sabendo. Disseram, inclusive, que nós tínhamos feito indiciamentos levianos, né? E isso não aconteceu, a gente apontou as questões. E deveria, então, o Ministério Público, quando faz essa questão, investigar com todos os seus servidores, que seria o mais adequado. Né? Seria o mais adequado, porque eles têm essa prerrogativa legal. Se não investigaram, aí há uma omissão de quem não investigou. Tem que ser cobrado deles. Eu acho que vocês têm essa possibilidade de cobrança disso, né? Ok. Pelos jornais também, a gente viu que o advogado do Kiko, acho que é do Kiko, não sei se seja de mais alguém, o Jader Marques, pediu várias vezes, insistentemente, a tese de escutar a esposa do Kiko, eu acho, que estaria grávida e que estaria na boate. E aí, em algumas notícias, eu vi que vocês não tinham escutado. E que o Ministério Público, inclusive, se manifestou dizendo que não queria que ela fosse escutada, porque ele nem sabia se ela estava na boate. Ela foi escutada ou não foi escutada? Mas assim, na verdade, o Ministério Público ele não teve essa interferência durante o inquérito policial. Mas ele se manifestou na imprensa sobre isso. Eu nem sabia disso. Ela foi ouvida, sim. No final do inquérito policial, ela foi ouvida. Ela foi ouvida. Então, logo quando nós descobrimos que efetivamente ela estava na boate, a gente teve alguns depoimentos que apontaram isso que não havia acontecido, aí nós chamamos ela. E não é incongruente, essa com certeza era uma das teses do advogado, por isso que ele queria fosse que se a esposa do proprietário grávida estivesse lá dentro, não seria incongruente o proprietário ser indiciado por homicídio doloso, assumiu o risco de matar a esposa grávida? Não seria uma incongruência? Mas é que, na verdade, essa conclusão do dolo eventual vem num contexto de diversas circunstâncias, né? Não é só essa. Essa é uma circunstância. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito há 55 dias, mais ou menos, ou quase 60 hoje. Eu tenho plena convicção, e é uma questão que ninguém vai me convencer do contrário, por 2 questões básicas. Quando eu entrei na boate e verifiquei todos os obstáculos e irregularidades que existiam lá, veja bem, colocou uma espuma inadequada. Fez isso sem um projeto feito por um engenheiro, por um arquiteto. Fez ao alvedrio da boa vontade dos proprietários. Fizeram, na verdade, né? A meu juízo, não só as pessoas que estão lá apontadas como denunciadas, as pessoas que não foram denunciadas também colaboraram e participaram dessa questão.
aí extintores que não funcionavam, guarda-corpos na frente das portas. E aí as pessoas dizem, mas dolo eventual. Mas só um detalhezinho, nós temos que parar com essa questão demagógica do dolo eventual, e aí os juristas e os advogados, principalmente no que tange ao que lhes interessa, eles têm sempre aquela questão. O dolo eventual é quando o sujeito, depois do fato, diz, eu não estava preocupado com o resultado. E nós temos que fazer uma análise diferente. Eu tenho que fazer uma análise ex ante e uma ex post. A primeira eu faço de uma forma diversa. Eu vou analisar todas as circunstâncias que cercaram um fato antes, para saber que tipo de comportamentos, para saber se esses comportamentos foram comportamentos relapsos, descuidados, displicentes, porque o somatório desses detalhes, dessas circunstâncias, é que vão apontar depois se o sujeito estava ou não preocupado com a ocorrência do que ele sabia que podia acontecer, com todas aquelas questões implementadas e colocadas no local que colocavam 1.000, 1.200, 1.400 pessoas lá dentro, como o próprio proprietário falou em entrevista ao jornal lá em Santa Maria, que colocava 1.400 pessoas lá dentro. Então, é uma questão legal, podemos discutir vários dias. Eu entendo. Né? Eu vou tentar fazer um raciocínio sobre essa questão técnica, que não é especificamente, eu não sou tão especializado quanto os senhores. Mas a gente tem o Luiz Alberto Carvalho Júnior, que é o secretário ambiental e era o responsável, imagino eu, por essa questão da licença de operação. Ele foi indiciado por homicídio culposo. A questão dele era ambiental. No caso, som. Todas as questões que levaram ao indiciamento são de barreiras, etc., que não tem nada a ver com isso. O promotor também autorizou e desautorizou a abertura em virtude disso. E os seus servidores também, que não foram sequer ouvidos. O delegado Marcelo já foi nessa boate. E eu poderia ter ido também. Não. O senhor não foi? O senhor iria, então? Não sei. Eu nunca fui, não. O senhor iria no dia ou um dia depois, para a sua filha, no aniversário? Eu nunca iria. A minha filha, que talvez fosse. Então, muitos, talvez, da Polícia Civil, do Ministério Público, foram e não identificariam isso. Que aquilo ali, enfim, não pensariam nisso, não levariam. O senhor pensaria nisso, se o senhor fosse? Não pensaria. Eu estou dizendo, eu também não pensaria. Né? E a gente vai lá e vê, e eu não entrei no local, mas eu vi que, inclusive, na porta tinha esse brete, né, de entrar na calçada, foi botado um brete, né, para a pessoa entrar. Né? O que hoje, analisando, é um absurdo. No dia, vendo um táxi ali na porta, até pensaria, estão servindo. Então, por que não há nenhum técnico indiciado? Nenhum arquiteto? Nenhum engenheiro, porque ao que me parece o proprietário, que em tese é um investidor ou um administrador, não tem essa formação técnica, de alguma forma ele seguiu alguma orientação técnica. Em algum momento, será que ele fez tudo da cabeça dele? Não há nos autos do inquérito nenhum indício de que ele botou a espuma tal, porque o engenheiro tal indicou. Em nenhum momento aparece isso, porque soa estranho que tanto na questão do inquérito policial, e principalmente agora no Ministério Público, ninguém que tinha que conhecer, obrigação legal de conhecer as normas da BNT, ninguém vai sofrer absolutamente nenhuma, a não ser as questões políticas, que essas são, né, já aconteceram. Nenhum técnico da área foi indiciado ou foi denunciado pelo Ministério Público. Eu começaria dizendo assim,